Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes que sempre estão nos sintonizando. Queremos abençoá-los com a palavra de Deus e desejar que sejam prósperos em todas as coisas. No passado, no século XIX, nos Estados Unidos da América do Norte, houve um grande pastor missionário chamado Moody. Esse homem fundou várias igrejas no oeste americano. Ele contava uma história que, na época das diligências no oeste, ele notou uma viagem que ele fez que tinha 3 tipos de passagem. Tinha passagem de primeira, passagem de segunda e passagem de terceira. E ele ficou olhando aquela situação e comprou a passagem de terceira porque era a mais barata. Mas quando saíram do local na diligência, ele notou que todos os passageiros de primeira, de segunda e de terceira estavam juntos dentro da diligência. E ele disse, mas por que a passagem de terceira é mais barata, a de segunda é mais barata do que a de primeira? Bem, a viagem começou e logo chegaram numa grande montanha. E quando chegaram na montanha, os cavalos começaram a sentir o peso da carruagem. Aí o cocheiro gritou lá de cima: os passageiros de primeira sigam dentro da carruagem sentados. Os passageiros de segunda desçam e caminhem a pé ao lado da diligência. E os passageiros de terceira classe desçam e empurre a diligência. Aí ele foi saber por que tinha primeira, segunda e terceira. Aí ele disse, nas igrejas, nos dias de hoje, tem crente de primeira. Ele só quer estar sentado, ouvindo uma boa pregação, bons hinos, bons louvores, às vezes até criticando se o pregador não é bom. Tem aqueles crentes de segunda que só vão de lado, andando, acompanhando. Mas tem aqueles crentes de terceira que empurram o carro. Aqueles que dão os seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições. Imagina, amigos, hoje tem tanta gente que prega contra dízimo, oferta. Como é que uma igreja vai subsistir para pagar água, luz, imposto, todas essas coisas e colocar gasolina nos carros, se não tiver oferta, se não tiver dízimo? Dizia aquele pregador lá do século XIX, Deus precisa de mais crentes de terceira, crentes que desçam e empurrem a diligência, faça a obra avançar, faça o trabalho crescer. Hoje eu quero ler para vocês uma palavra de Deus, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7, e o versículo de número 9. É um acontecimento nos dias de Eliseu que houve uma grande fome sobre a terra. E nesta fome tremenda que veio sobre a cidade, um grande exército da Síria tinha sitiado a cidade. E bem, na porta da cidade estavam os homens leprosos. Os leprosos não podiam entrar porque os soldados da cidade proibiam. E eles também não podiam ir ao acampamento sírio porque também podiam ser mortos. Mas a fome apertou tanto que um dia os leprosos disseram um ao outro: vamos até o acampamento sírio. Se eles nos deixarem viver, vamos viver. E se não nos deixarem viver, morremos, porque de igual modo vamos morrer aqui. Mas quando eles chegaram no acampamento sírio, em 2 Reis, no capítulo 7, conta essa história. Diz que o acampamento estava completamente vazio, os cavalos amarrados, o gado amarrado, as tendas montadas,
mas não tinha nenhum soldado. No verso de número 6, diz que o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de exército, de maneira que disseram um ao outro: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus ajumentos no arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos, entrando no arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. E então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Esse é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobreviverá. Pelo que agora vamos e os anunciamos ao povo que está sitiado lá na casa do rei. Pense bem nesses homens leprosos. Eles acharam uma loteria. Eles acharam riqueza, fartura. O acampamento estava completamente abandonado. Roupas, joias, ouro, comida com abundância. Eles comeram, se fartaram, mas aí um deles caiu em si. Hoje, este é um dia de boas novas. E se nós nos calarmos e não irmos contar para a cidade que aqui há abundância de comida, há alimento, há cavalo, há bois, tudo que temos aqui, um mal pode nos sobrevir e ser pior que a nossa própria lepra. Imagine, amigos, estes homens leprosos, pensando nesta palavra: este é dia de boas novas. A palavra de Deus, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, e o verso de número 16, Cristo diz: Ide por todo o mundo e anuncie as boas novas. Pregue a palavra de salvação, o Evangelho a todas as pessoas. Imagina, amigos, se você encontrasse a cura para o câncer, você ficaria calado? Estes homens aqui, eles se deram conta que Deus queria que eles anunciassem, que Deus tinha feito um grande livramento naquele dia. Pense um pouco. A salvação em Cristo, o Evangelho de Cristo, o perdão dos pecados, a cura divina para as pessoas doentes. A maior mensagem que Jesus disse: ide por todo o mundo. Anuncie as boas notícias de salvação, de perdão, de arrependimento para todas as pessoas. E se nós nos calarmos, pode vir mal sobre nós. Deus, ao longo da história, ao longo das décadas, Deus fez grandes avivamentos em várias nações. Mas o objetivo dos avivamentos é para que estas pessoas levassem as boas novas, anunciassem a salvação. Quando Deus abençoa uma nação e essa nação é próspera, é enriquecida, o dinheiro deles tem valor, a abundância de comida, é para eles anunciar a grandeza de Deus, as misericórdias de Deus, os favores de Deus, igual que esses homens leprosos. Eles tomaram a reação certa. Eles se deram conta. Hoje é dia de boas novas. Irmão, amigo, se você é crente, anuncia ao teu vizinho, ao teu amigo, às pessoas que estão ao teu redor. Não fala da tua igreja, mas fala da salvação que há na pessoa de Cristo. Ora pelos amigos, ora pelos vizinhos, ora pelas pessoas
e conta para eles o que Deus fez por ti, o que Deus fez pela tua família. Fala da grandeza do amor de Deus. Hoje é dia de boas novas. E se nós ficarmos calados e não formos anunciar ao povo, esses homens leprosos saíram imediatamente e foram até a cidade e gritaram nos portão, anunciando a guarda. Não existe mais inimigo, não existe mais soldados sírios. Eles fugiram na noite e o acampamento está simplesmente vazio. E nem as pessoas acreditavam neles, mas mandaram espias, soldados até o acampamento. E quando os soldados vieram, o povo escapou pelas portas da cidade para buscar a comida, buscar a salvação, a solução que os sírios tinham deixado. Hoje, amigo, é dias de boas novas. E a boas nova é que Deus te ama, é que Deus deseja te perdoar, Deus deseja te salvar. Pensa um pouco na ilustração de Moody, esse grande pregador do passado. Deus não precisa tanto só de crente de primeira, que só fique sentado, acomodado. Deus precisa de crentes que empurre o carro, empurre a obra e faça a obra de Deus. Quero orar por ti, lá na tua casa, onde você se encontra. Fecha os teus olhos e vamos chegar na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos, amigos, aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem as boas novas, foram, Senhor, privilegiados por prosperidade, por abundância na sua casa, na sua nação, na sua cidade, mas estão mudos, calados, sem contar, sem anunciar para outras pessoas o perdão, a grandeza da salvação. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, dá a eles graça e saúde. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe, amigo. O Senhor te faça prosperar. E se você recebeu essas bênçãos de Deus, conta para outros, conta para teus amigos, conta para os teus vizinhos, que hoje é dia de boas novas, é dia de salvação. Muito obrigado pela tua sintonia. Sempre o nosso telefone é 3347 6526. Você pode telefonar pedindo oração, pedindo um aconselhamento e vamos estar orando por ti. Obrigado.